Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que esteja aí todo mundo legal. Vamos começar hoje mais um capítulo do nosso livro aí, né? Do livro do Sebecha. Pessoal, esse capítulo agora se chama Evolução das principais linguagens de programação, certo? É um capítulo, como é que a gente diz, enorme. Se você for ver, ele vai da página 56 do nosso livro texto até a página de conteúdo. Não vamos contar os exercícios, né? 130. Então são 60 páginas, certo? Professor, isso é mais do que eu li até agora na graduação todinha. Mas enfim, ele é bem interessante para contextualizar a história. Se a gente fosse fazer um estudo detalhado da história das linguagens de programação, seria necessário algumas aulas, umas 2 aulas, 3 aulas, umas 2 semanas por aí dizer. E não sei, eu acho que ficaria é um estudo que fica um pouco, como é que se diz? Chato, não tem como dizer outras palavras, né? É muito de quem fez o quê. E essas linguagens, gente, elas alguns conceitos sobreviveram, né? Estão presentes até hoje aqui nas linguagens que a gente usa no dia a dia. Outros conceitos não. Afinal de contas, a realidade dos computadores, de quando essas linguagens foram desenvolvidas, e a realidade dos computadores atuais é totalmente diferente, né? Então, nós vamos falar mais de um exemplo de outro. Vamos ter só essa aula, não vamos usar várias aulas. E fica mais como curiosidade para você ter noção do que ocorreu na história, né? Nos outros capítulos, nós vamos começar o assunto de fato que nos permite entender a linguagem atual. No momento, então, seria só mais, como é que diz? Para gente ter uma curiosidade. Vamos passar alguns exercícios simples, né? Então, você não fica naquela coisa de ter feito uma graduação em TI e não saber de onde veio as coisas, né? Você vai ter uma noção de um sugiro do passado. É importante isso, mas eu concordo que talvez não seja necessário você fazer uma leitura de cabo a rabo nesse capítulo, né? Estou com o soluço agora exatamente no momento de gravar a aula, né? É algo desconfortável. Mas vamos focar aqui, ó. Se a gente for ver, né? Aqui está o. Então, o contexto, como eu estava falando, histórico de várias linguagens. O conceito de contexto histórico é o contexto tecnológico. O que é que você usava de computador naquela época que influenciou o projeto dessa linguagem? Certo? Ele tem um foco no que restou da linguagem no mundo moderno e qual era a motivação, o que é que o cara estava tentando resolver com essa linguagem. Quando eu criou, olha, eu criei essa linguagem de computação, esse determinado tipo de problema, de domínio, que a gente viu o domínio da aula passada, era o que eu queria atacar, era o que eu queria resolver, né? Assim, aí as características, alguma coisa mais aprofundada que realmente influencia o mundo atual, na disciplina, ou os capítulos posteriores, é que vão ser contextualizados, certo? No capítulo posterior, ele vai falar, isso aqui no Fortran era assim. Você só tem que ter uma noção, quem foi que fez o Fortran, tá? Não precisa conhecer a linha do tempo do Fortran. Não precisa, né? Mas nós vamos apresentar aqui, ok? Ah, aí vocês vão ver aqui os tópicos, né? Quais são as linguagens que são mencionadas nesse capítulo? Essa linguagem aqui, Blanca Cubo, certo? Os chamados pseudocódigos, o Fortran,
o Lisp, certo? Algol, COBOL e BASIC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só. Depois, 8 APLI, 9 e 10 APL Nosmol, 11 a Simula, 12 uma nova versão do Alcol, certo? Descendentes, né? 13 Prolog, 14 ADA, 15 Smalltalk, 16 C++, 17 Java, 18, né? Porque ele está falando de scripting, mais uma categoria, né? Então ele menciona aqui por cima 18 linguagens. Professor, pelo amor de Deus, eu vou ter que saber essas 18 linguagens? Não. Vamos focar no exemplo só de algumas. A gente só quer mesmo mostrar que, de fato, existe uma pletora aí, uma quantidade absurda de linguagens. Se ocorrer essa linguagem, existe uma razão porque esse pessoal tentou desenvolver essas linguagens, tentou fazer que elas ficassem populares, né? Ok? Então vamos ver na sequência um pouco de cada uma delas, ok? Começando. E aqui tem uma figura, certo? Em que ele mostra a genealogia, né? Ele mostra desde o ano, certo? Óbvio, lá no começo, em 1957, tinha pouquíssimas linguagens, e meio que a árvore genealógica, né? Quem herdou o que de quem, né? Então ele meio que considera que Fortran, né? Ó, esse fluxo aqui do Flowmatic, né? Ó, ele meio que acabou aqui, né? Mas Fortran, você vê que o fluxo, ó, vai continuando, ó. Existe um caminho de Fortran para C. Se existe um caminho de Fortran... Opa! Deixa eu ocultar aqui. Se existe um caminho de Fortran para C, então existe um caminho de todo mundo para todo mundo, né? Por isso Fortran para muita gente, ó. E C, C++, Java, C Sharp, tá vendo? Existe um caminho de Fortran para C Sharp. De certa forma também para Python, mas aí Python já pega um pouco de Lisp, né? Eu acho que é Lisp. Não. Dessa CPL aqui. Acaba encontrando Fortran aqui. Então, enfim, existe todo um caminho aí e toda uma árvore de família aí das linguagens de programação, né? O que é que cada uma trouxe? Tá, vamos dar uma olhada aí no decorrer da aula, né? Ok. A primeira, gente, a primeira é a tal da plan cálculo, né? Ninguém fala assim, acho que ninguém fala alemão aqui. Mas dessa pronúncia cálculo, né? Você nota que o objetivo era fazer cálculo, ok? Essa linguagem tem uma história, quem gosta de história interessante, ela foi desenvolvida em 1945. Se você tem algum conhecimento de qualquer coisa, você sabe que em 1955 foi o final da Segunda Guerra Mundial, certo? E por falar alemão, a palavra ser alemão, né? Você percebe que essa linguagem ela foi desenvolvida na Alemanha nazista, ok? Não há evidência que o Konrad Zuse, que foi o criador, ele tenha sido um nazista. Ele era um pesquisador que trabalhava para o governo. Muita gente, nem todas as pessoas, os alemães daquela época, estavam, como é que diz, eram nazistas, né? Alemães que viviam a vida deles no mundo de guerra, né? Ele tinha um projeto de uma máquina, um computador na época, né? Olha só, anos da Segunda Guerra, bem avançado isso. E para programar essa máquina, ele ao mesmo tempo desenvolveu uma linguagem. E essa linguagem nunca foi implementada porque naquela época ele não conseguiu terminar a máquina. Ok? Mas já tinha várias coisas. Já tinha a questão de ponto flutuante, vetores, estruturas com registro e tudo mais. E ele fez diversos programas nessa linguagem, apesar de não ter o computador. Então ele não ia programando usando o printf para ver o que estava ocorrendo, né? Ele ia na questão teórica do algoritmo, né? Então como é que era o texto dessa linguagem? Olha só, gente.
uma simples instrução que era para fazer A5 igual a A4 mais 1, nessa linguagem aí, histórica, né, exigiam o que hoje a gente usa uma linha, exigiria 3 linhas, ó, gente. Uma para botar o nome dos identificadores, né? Um para colocar o índice desses identificadores e um para dizer qual era o tipo, né? Números. Então, você nota que hoje você tem tudo bem mais conciso numa linhazinha, né? Nem sempre foi assim. Quando as pessoas começaram a pensar nessa primeira linguagem, uma linguagem para um computador que nem existia, estava um negócio bem extenso. Já imaginou cada linha virar 3 linhas, né? Algo bem... ia ficar muito longo, né? Enfim, acabou, tem esse contexto histórico dessa linguagem, certo? Mas, já voltando, apesar de ter algumas ideias que acabaram sendo utilizadas, né? Mas meio que de uma forma independente, afinal na época não tinha internet, né? E o mundo não tinha essa integração. Quando, depois da guerra nos Estados Unidos, começou a se desenvolver os primeiros computadores, como é que era a programação? Bem, o primeiro lá computador você tinha que usar, carregar uma prateleira de válvulas, de engrenagem de um canto para o outro para mudar o programa. Né? Com a arquitetura do Von Neumann, que a gente já viu na aula passada, surgiu o conceito de memória, a questão era colocar o programa na memória. Como é que era colocado o programa na memória? Olha, gente, 0 e 1. Tudo era representado com 0 e 1. Tipo, a primeira parte era uma codificação binária para a instrução e a segunda parte eram os operandos. Então, isso podia ser ADD, esse número aqui que eu nem sei qual é, e esse número aqui. Então, tinha alguém lá que ficava 0 e 1, 0 e 1, ou talvez não 0 e 1, porque também isso era uma coisa fixa na época de ser uma máquina binária, mas um símbolo bem baixo nível, certo? E qual era o problema disso? A pessoa que fazia até entendia durante que estava fazendo, mas depois de uma semana, um mês, ou outra pessoa pegando para entender esse código, ficava muito difícil entender, um monte de 0 e 1. Tinha que pegar o manual e ficar vendo o que era cada uma dessas coisas, né? Se era difícil entender, é porque tinha pouca legibilidade. Lembra quem falou a aula passada? Pois é. Modificação era muito complicado. Não tinha, era na verdade tinha uma dificuldade de escrita, né? Era difícil escrever programa nessa linguagem, né? E a máquina no baixo nível, ela não tinha suporte a ponto flutuante. Era só tudo inteiro. E ela não tinha indexação. Então, para você usar ponteiro, ou ponteiro não, enquanto a placa já tinha, né, uma estrutura do índice, você tinha que fazer a aritmética de ponteiros nessas máquinas. Você tinha que partir do endereço inicial, somar sei quantas posições, tudo isso em instruções binárias. Complicadíssimo. Muito complicado. Certo? Não tá legal. Então, o que é que os caras começaram a sugerir? Olha, em vez de usar representações binárias de alto nível, vamos fazer um programinha que lê o texto e onde encontrar as representações binárias, ou onde ele encontrar um ADD, um move, né, um jump, todas as instruções de máquina de baixo nível, esse programinha simplesmente substitui para o código correspondente da instrução. Eu estou inventando aqui um código qualquer, gente. Isso não quer dizer que existe. E toda vez que encontrasse um 15, um 4, um 6, traduzisse aí para as representações binárias. Certo? Então, nesse caso, surgiu o que se chama de pseudocódigo. Aí teve para cada máquina antiga, cada máquina tinha suas instruções, né? Você tinha os
códigos de montagem, né? Certo? Os pseudocódigos. Ok? O primeiro foi esse shortcode aí, desenvolvido em 1949, certo? Então, em vez de valores binários, você já tinha, por exemplo, algo nesse estilo aqui, né? Ó, que já envolve alguma representação numérica, mas simplesmente cálculo, coisas bem básicas. Okay? Então, era um assembly inicial. Teve esse shortcode, certo? Só o fato de ter tido esse shortcode já deu uma velocidade maior. Então, outro pesquisador, que foi o John Bacchus, que a gente vai ver o nome dele em vários momentos, né? Criou, rapaz, esse negócio de pseudocódigo, o cara não precisa ficar manual para ver qual é a representação binária da instrução de movimentar, da instrução de adicionar. Está dando uma velocidade. Então, isto é uma speed code. Isto é um speed code. Né? Ele disse que na cabeça dele estava dando naquela época, gente. Olha só. Né? Então, ele, em 1904, ele, inspirado no shortcode, criou o speed code. Certo? Então, ele já tinha instruções para as principais operações aritméticas, né? Ele já foi até avançando. Ele tinha, de alguma forma, um if then else. Né? Desvios condicionais e incondicionais. Né? Algumas facilidades para começar a dar apoio a vetores, né? Ok? Agora, qual era o problema? Esse speed coding, ele era um programa que executava, você passava o programa, ele fazia a tradução e executava na máquina. Uma tradução bem baixo nível, uma tradução bem tabela mesmo. As máquinas tinham pouquíssima memória, tinham bytes de memória. Esse programa tinha que estar rodando junto com o seu para poder traduzir. Ele ocupava uma quantidade de memória que só deixava 700 palavras, como se fossem 700 bytes livres, depois que ele carregava. Então, ele ficar executando ao mesmo tempo que o teu programa traduzindo os teus símbolos para os códigos de máquina, ocupava a memória, e naquela época, memória era um recurso muito escasso. Ok? Aí teve várias outras opções, né, outros usuários, né? Essa moça, Grace Hooper, ela pegou esse sistema de speed code e disse, rapaz, é o seguinte, não fica executando ao mesmo tempo, são duas etapas. Vai ter primeiro uma tradução, que salva no arquivo, e depois que eu pego o que está salvo no arquivo e executo. Então, eu não uso a memória toda de uma vez, eu uso a memória primeiro para a tradução, e depois eu uso a memória para a execução, que é o que se chamaria de uma compilação. Foi melhorando e tudo mais. E aí, várias melhorias no assembly, mas também não dá para fazer muita coisa, gente, porque os sistemas eram muito básicos, ok? Certo? Quando a IBM lançou essa máquina 704, essa máquina foi uma revolução, gente, revolução, certo? Essa máquina, ela tinha, enquanto as outras tinham bytes de memória, ela já tinha memória, sempre que eu estou falando aqui, memória RAM, né, gente? Ela tinha kilobytes, né? Ela já tinha registradores, né? Aqui no texto, quando ele fala muito em registro, é que a tradução é errada. Na verdade, são registradores, né? Ela já dava para você fazer, olha, não é só uma tradução em tabela, pegar o símbolo e substituir para o código binário. Eu já posso fazer algumas coisinhas a mais, ok? E, pegando aquela ideia que a Grace Hooper tinha feito para o pseudocódigo dela, começou a dizer, não vai ser interpretado em tempo real, nós vamos compilar. Para não gastar memória demais. A gente compila e depois executa sem interpretação da memória, né? A memória era bem maior do que as versões anteriores, mas ainda era pequena, comparada ao que nós temos hoje. Você tem gigabytes de RAM, na época era kilobytes, né?
E hoje, dificilmente, você tem uma tela azul da morte ou o seu sistema trava. Naquela época, as memórias eram pouco confiáveis. Era comum você guardar um valor numa variável e depois, quando for ler, o sistema travasse. Porque era pouco variável. Né? E o que era? Qual era o domínio de aplicação? Aplicações científicas, cálculo numérico, certo? E demorava para programar o computador com pseudocódigo, ok? Mas mesmo assim, como o computador nem todo mundo tinha, quando eu queria usar o computador, eu queria que executasse rápido, porque eu só tinha aquela chance. Era locado, né? Todo mundo compartilhava, então eu queria que fosse rápido, certo? Não importa. Rapaz, eu levo uma semana para fazer o meu programa, mas quando eu for executar, se executasse um dia, era tão bom. Porque se eles demorar muito para executar, eu vou ter que ceder o computador para outras pessoas. E eu não tenho um computador em casa para ficar testando computadores, é o tamanho de prédios, né? Ok? Então começou o projeto Fortran, certo? Não tinha o conceito em Fortran, gente, naquela época, com memória pouca, de armazenamento dinâmico, que seria o que a gente faz hoje com NIL ou malloc nas linguagens, né? Ou nas linguagens com Python, nem sequer isso existe, né? Você cria tudo é dinâmico, né? Quer dizer, você tem como criar um objeto, mas enfim, a gente vai ver isso mais adiante no curso, né? Mas era tudo estático. Então não tinha aquele negócio do usuário informar o tamanho do vetor. Olha, eu vou tratar agora um vetor 100. Não, tinha que estar lá escrito no código que o vetor tinha tamanho 100. Certo? Tinha que ter isso aí. Certo? E era muito cálculo com vetor e repetição. No pseudocódigo anterior não existia o conceito do for. Aqui o Fortran, até pelo nome, né, vai incluir, certo? E não tinha o conceito de string. Era tudo cálculo mesmo, certo? E ele lia um monte de número e gerava um monte de número. Não tinha um printf bonitinho, não tinha nada daquilo. Era número, né? Ok? E a primeira versão, Fortran 1, certo? Ela tinha várias limitações nesse contexto. Primeiro, olha só, gente, que interessante. Em Fortran 1, o nome de variável podia ter no máximo 6 caracteres, né? Bem pouquinho, gente. Né? E não tinha um for, né? Eu falei for, mas na verdade tinha era um do. Que já era parecido com o nosso dual e tudo mais, né? Eles conseguiram botar alguma forma de alteração de entrada e saída nessa versão que saiu para os usuários. É revolucionário. Tinha suporte a subrotinas, que hoje nós chamamos de funções ou métodos. A paz anterior, professor, não tinha não naquela especial do código, não. Se tu fazia a mesma coisa várias vezes no teu programa, tinha que recortar e colar. Né? E tinha o if. Então, gente, você nota por que a gente viu lá naquela figura que Fortran como é que diz? Está lá no começo da árvore genealógica, né? Está lá no começo. Por quê? Dessas cores que não existiam antes, tudo começou a sair dela, né? Ok? A primeira versão mesmo não tinha a compilação separada. Você tinha que compilar e executar, aí tinha todo aquele problema de memória, certo? Mas em 1957 o pessoal lançou já a versão compilada, depois de, em teoria, 18 anos de trabalho. O pessoal estava pensando em fazer uma máquina, uma linguagem como Fortran há muito tempo. Você vê que até o Plancacu lá já pensava nisso, mas não tinha como fazer, porque os computadores eram fracos, né? E é o seguinte, programas com mais de 400 linhas dificilmente funcionavam. Porque o computador IBM 704 era melhor, mas não tão melhor. Né? O código comparado
aos pseudocódigos, né? Ao speed code, era rápido, certo? Mas era mais, como é que diz? Legível. Era mais fácil de escrever, certo? Então, se eu tinha algo que era, digamos, 90% a 80% do desempenho da solução anterior, mas em vez de levar uma semana para programar meu algoritmo, eu podia programar em 2 dias, eu aceito perder um pouco de desempenho, certo? Eu aceito, porque eu vou poder programar mais rápido. Foi isso que ocorreu, então, o que ocorreu com o Fortran? Bombou na época, gente. Várias curtidas lá no Fortran, certo? E o pessoal foi desenvolvendo. Fortran 2, 1958, mais para correção de falhas e separou o compilador da execução, né? Fortran 3, não mudou muito. Agora, em 1960, já chegando aqui na época dos Beatles, certo? Fortran 4, declaração de tipos. Antes só tinha um tipo inteiro, agora eu posso ter mais tipos, né? Sentenças de controles melhor, em vez do do, que só fazia por sequência, tinha um while, né, tal. Nome de subprogramas podem ser parâmetros, isso aqui é avançado, você passar uma função com parâmetro de outra função, né? Até que melhorou tanto que virou um padrão mantido por um órgão meio que governamental ou não, né? Como se fosse o IMETRO americano, né? American National Standards Institute, eu acho, em 1966. Então, naquela época, gente, programar em Fortran, certo? Se você assistir tem um filme das programadoras da NASA, né? Heróis, eu esqueci o nome, mas é um filme que as primeiras programadoras eram mulheres negras, tudo. Tem lá uma parte que a mulher rouba um manual de Fortran da biblioteca. E você tem a imagem, tem no filme um IBM 704, ok? Sendo instalado lá e elas aprenderam a programar, ok? Então isso faz parte da história, né? Certo? Fortran 77. Continua evoluindo, ok? Strings, olha aí, gente. Funcionalidade moderna, né? O else, né? E esse Fortran 377 foi tão popular que ainda tem programa hoje em execução escrito em Fortran 377. Certo? Lá na NASA, nessas coisas, tem programa deles que são escritos em Fortran 377 e executando. Faz bem o serviço, tudo, e até hoje você consegue compilar para executar na máquina. Por que o cara vai reescrever, né? E aí teve aí o Fortran 90, né? Foi colocando orientação a objeto e tal. Tem até hoje. Teve, né? Até. Tudo bem que em 2003 muitos de vocês ainda estavam engatinhando, talvez, né? Mas em 2003 saiu uma última versão do Fortran com muita funcionalidade de linguagem moderna. Okay? Então, é algo que em alguns nichos ainda é utilizado. Certo? Eu só vou conseguir um emprego programando em Fortran. Não, eu diria que quem mais programa em Fortran é o pessoal das áreas científicas, né? Os físicos, os químicos, né? Os engenheiros, tal. Né? Não se costuma pegar o pessoal de TI, porque no Fortran o mais importante é você saber as fórmulas matemáticas, tal. Ok? Mas faz parte da nossa história e nós temos agora essa visão. Né? O que é que Fortran tinha? E sempre foi o foco? Compiladores altamente otimizados. O foco de Fortran sempre foi velocidade da execução. Certo? Mesmo assim, mudou drasticamente. O mundo mudou por causa de Fortran. Muito mais gente conseguiu virar programador por causa de Fortran. Certo? E por muito tempo, naquela década de 60, 70, 80, era a língua franca, era como se fosse o inglês da computação. Você queria mostrar alguma coisa para o seu amigo para pedir opinião, você mostrava um algoritmozinho Fortran. Ok? Tudo isso daí, certo?
Muita revolução baseada em sistema. Então é importante a gente saber essa história. Aí aqui, gente, certo? Deixa eu... Nós temos um programa exemplo em Fortran. Esse programa vai ler como entrada um inteiro, menor do que 100, e depois vai ler vários outros inteiros, né? Ok? E vai produzir todos os valores que são maiores do que a média. Então, por exemplo, se eu coloco 100 números, eu boto 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, faço a média, e depois, desses 100, quais são os menores do que a média? Ou que são os maiores, né? Porque eles botam são os maiores. Ok? Aí aqui, gente, tem toda a sintaxe aqui. Integra, bababá, né? Olha só. Ele está botando aqui integra dimension 99. Né? Deve ser o tamanho. Uma lista de inteiros. Certo? List len, counter, sum, average e result são inteiros. Né? Resultado, ele inicializa algumas variáveis. Olha essa operação aqui, ó, ler, né? Ó, ler asterisco list len. Deve ser justamente para o cara digitar, né? Olha como é o formato do if, né? Ó. Como é estranho a palavra reservada começando com para cima ou com a primeira letra maiúscula, né? O end, ó, tem esse ponto aqui, né? Aí ele vai fazendo leituras, calcula a média, certo? E depois vai imprimir quantos são menores do que a média. É um programinha básico em Fortran. Só não é um Hello World, né? Ele coloca aqui algumas coisas a mais para mostrar como são laços e tudo mais. Até a versão 90 de Fortran, toda a alocação era de variáveis e procedimentos. Toda a alocação de variáveis e procedimentos era estática, né? Era pouco flexível. Então aqui, mesmo que eu não fosse usar 100 valores, eu tentava botar o máximo que eu achava que ia aparecer, né? Certo? Mas por não poder mudar muito durante a execução, o código era altamente otimizado, né? Então, olha, eu sei que eu só vou precisar do máximo essa determinada quantidade de memória. Então, eu posso organizar a memória de uma maneira mais otimizada possível. E era muito utilizado em cálculo numérico. Ok? Gente, como exercício, nós vamos brincar com Fortran na segunda aula da semana. Certo? Mas não vai ser, professor, o senhor vai pedir para a gente fazer? Não vai ser nada extraordinário. Não vai ser nada, como é que diz, maluco, não. Certo? Nós vamos pegar alguma coisa e fazer aqui. Agora é o seguinte, para fazer esse exercício, vamos ter que ter um computador. Então, eu sugiro que você assistam, compareçam na quarta-feira com o computador, né? Ah, professor, não tem um computador, sei lá o quê. Então, você pode acompanhar, vamos fazer com a turma, e depois fazer a atividade. A atividade eu sempre dou um jeito Bem, a atividade, é difícil fazer uma disciplina de linguagem de programação sem computador. Então, complica, se você não tem acesso nenhum a computador, né? Ok? Os exercícios, muitas vezes, nós vamos fazer com computador, né? Na vida real, nós teríamos o laboratório na disposição, mas nessa situação remota não tem que resolver. Eu só sugiro, deixo claro que... Deixa eu botar aqui na tela. Certo? Vocês... Deixa eu aumentar aqui a tela para aparecer. Ok? Quem assistiu o vídeo vai estar preparado. Quem não assistiu... tem uma máquina com Linux à disposição de alguma forma. Seja nativamente, seja uma máquina virtual. Ah, professor, não tenho minha máquina, só tem 2 GB de RAM. Você consegue, às vezes, instalar um Linuxzinho, um Ubuntu Server, com 512 MB de RAM. Certo? Isso aí vai ter que ficar a critério de vocês. Infelizmente, gente, na situação remota é assim. Certo? E instalar o GFortran, que é o compilador Fortran. Aqui no caso,
já vai estar instalado, certo? E aí envolve, nós vamos fazer um programinha em Fortran, como ele fez. Então, essa é muito pouco. Não é eu não vou pedir implemente o Quicksort no Fortran. Não é o objetivo, você não precisa aprender. É para vocês terem noção da evolução da linguagem. Ok? Aí vai poder pesquisar e tudo mais, certo? Vamos, então, continuar. Né? Opa! Continuar falando das outras linguagens, mas tenho preparado para fazer uma brincadeirazinha, certo? Mudando totalmente a abordagem, veio a linguagem Lisp. Por que mudando totalmente? Certo? Porque, quanto de um lado os caras que iam fazer no Fortran cálculos científicos, o pessoal do Lisp tinha o foco na inteligência artificial. Certo? Professor, inteligência artificial não é cálculo científico? Hoje, o que a gente vê lá nas redes neurais, parece até muito, tem uma convergência, mas na época era muito processamento simbólico. E como é que era essa computação simbólica? Certo? É processamento de listas. Certo? Então, essa linguagem, desde o início, ela tinha um foco em permitir listas encadeadas no lugar de vetores. Então, o foco dela era ser dinâmica, porque a lista encadeada, para quem já fez estrutura de dados, tal, é alocar dinamicamente e tudo mais. Então, é uma linguagem que, desde o início, ela tinha o propósito de ser dinâmica. Certo? Em que tudo era um átomo, que é um elemento, um item da lista, né? E uma outra lista. Então, era bem simples em relação à Fortran e ela era fundamentada num conhecimento que é o Lambda Calculus, que é um formalismo teórico, certo? Que é um pouco que é diferente da maneira que a gente pensa os autômatos, a linguagem, a máquina von Neumann, tudo bem. É uma abordagem alternativa, mas que tem o mesmo poder expressivo. Todo algoritmo que eu implemento na máquina von Neumann, pensando como um autômato e tudo mais, eu também consigo representar como uma sequência de invocações de funções, que é o cálculo lambda. Ok? Então, tudo era uma lista. Certo? Acho que não precisa tirar a lâmpada, não. A câmera dá para pegar aqui. Então, você tinha o átomo da lista, né? E o próximo elemento. Certo? E, naturalmente, as listas podem ser recursivas. Então, essa lista aqui, A, B, C, D, né? Já essa lista aqui, pelo uso do parênteses, né? Eu dizia que o segundo elemento, em vez de ter um átomo, tem outra lista. Então, o primeiro elemento e o segundo elemento. Ok? Tá vendo aí? Certo? Então, você já vê a natureza recursiva do Lisp. Certo? E isso, para o tipo de aplicação que eles faziam, era muito importante. Mas talvez o que tenha restado para a posteridade do Lisp, apesar de hoje existem linguagens funcionais muito utilizadas, esse aspecto dinâmico, de tudo se alocar dinamicamente e tudo mais. Mas na época, Lisp tinha uma facilidade de escrita melhor para problemas de IA, certo? Mas tinha um custo maior no sentido que era extremamente mais lenta, consumia mais memória e tudo mais. Mas representava o pensamento do pensador de IA de maneira melhor. Ok? Então, nesses critérios você vê a diferença, né? Então, era uma linguagem funcional. Nós temos depois no campo de programação funcional, então nós não vamos se aprofundar tanto aqui nessa cadeira, né? Ela era funcional pura, né? Ela não tinha nem questão de variável e atribuição, era tudo funções e recursões, né? Certo?
os conceitos básicos dela ainda são presentes na inteligência artificial simbólica. Machine Learning não. Machine Learning até um Fortran seria melhor, apesar de também ter evoluído outra coisa, né? A Lisp pura. Hoje você pode dizer que não existe mais, mas você tem a Common Lisp. Tem até um livro na biblioteca do campus, muito interessante, certo? E ela tem também a Scheme. A Scheme, gente, ela foi como se fosse uma Lisp bebê para ensinar as crianças a aprender a programar, as crianças no sentido, os alunos calouros do MIT, né? Então, Scheme era uma Lisp mais simples e Scheme vingou por muito tempo. Tem muitas soluções. E se você for ver hoje em dia, tem algo chamado Clojure, que é meio herda dessas soluções. Certo? Acho que é assim que se escreve. Né? Haskell, tudo é relacionado com Lisp. Então, esse lado funcional também surgiu junto lá com o Fortran, mas a gente não se aprofunda tanto, certo? Olha aqui um exemplo do Lisp, certo? Esse exemplo compara duas listas, né? Então, tem a definição de uma função equal, que recebe duas listas, certo? E aí, se você quisesse transformar esse programa lá numa representação, você conseguiria, né? Mas o que é que ele faz? Atom lis equal lis1, lis2, né? Certo? Atom lis new. O que ele vai fazer aqui, eu sinceramente, se fosse em Haskell, eu entenderia. Mas, na verdade, o que é que ele faz? Ele pega as duas listas e compara o primeiro elemento. Se for igual, ele pega o resto da lista e chama a função de novo. Chamando a função de novo no resto da lista é comparar o segundo elemento. Se for igual, for igual. Então ele vai de maneira recursiva comparando, chamando a mesma função para as duas listas cada vez menor. Se chegar no final e tudo tiver sido igual, é que as listas iniciais eram iguais. Se não, se um der diferente, é que não diferente. Ok? Nós brincamos muito com Philips, certo? Porque é muito simples. O código é simples, tal, então é ótimo para brincar lá na disciplina de compiladores. Então, vários exercícios em compiladores são baseados em Lisp. Não você fazer programas em Lisp, né? Mas criar algumas partes de um compilador de Lisp. Ok? Por quê? Porque é simples, né? Mas nós vamos também se aprofundar. Okay? Scheme era um descendente para ensinar programação no MIT. Existe um livro famosíssimo que é Instituto de Interpretação de Programas Computadores, né? O livro da capa azul, que é uma versão utilizada para ensinar a linguagem de programação de uma maneira mais teórica e usa Scheme, ok? Como o Lisp, né? E como o Lisp é mais moderno, é mais completo, você pode usar como o Lisp até para fazer programação web. Lá no livro que nós temos na biblioteca, ele ensina a fazer isso, certo? Mas, enfim, eu não acho que se você quer fazer algo moderno e você acha que o paradigma funcional é uma boa, a melhor abordagem é utilizar o Haskell e outras linguagens mais recentes, né? Ok, gente? Bem, você tinha aí duas abordagens iniciais que foram Fortran, né? Procedural, né? Iterativa, e Lisp funcional. Os dois principais paradigmas, né? O que é que você teve depois? Olha, o problema do Fortran inicial é que Fortran era ligado a uma máquina específica, né? E muita gente começou a copiar conceitos do Fortran para suas máquinas, porque só não só a IBM fazia máquina, tinha outros fabricantes, né? Mas o que acabou ocorrendo? Cada máquina tinha sua Fortran-like, certo? E isso era ruim para o pessoal se comunicar. Olha, eu sou pesquisador na Universidade Europeia, eu fiz um algoritmo aqui, que é a ordenação, que é muito rápido. Só que minha máquina, ela é de uma fabricante europeia, o Fortran dela é desse jeito, tá aqui o código, ao mandar para um pesquisador nos Estados Unidos. Aí o cara, rapaz, eu não entendo isso aqui.
Porque o Fortran que eu sei é o Fortran da IBM. Vou ter que traduzir do teu Fortran em europeu. Então, era um caos, né? Então, o que foi que se resolveu? Olha, vamos criar um comitê para criar uma linguagem universal de representação de algoritmos. Daí o nome ALGOL. Okay? Então, o princípio lá, às vezes, não era nem criar algo executável. Era criar algo em comum, que todo mundo entendesse, usar algoritmos. Né? Ok? Mas, óbvio, né? Aí o que aconteceu? Os americanos e os europeus se reuniram por 4 dias para definir essa linguagem. Gente, o que você faz hoje em 4 dias? Né? Hoje, com tudo moderno e tal, não dá para fazer nada que preste em 4 dias. Né? Ok? Mas esse pessoal se reuniu por 4 dias com o objetivo de fazer uma linguagem próximo da notação matemática. Daí você vê o domínio de aplicação, que era os cálculos, né? Boa para a descrição de algoritmos, e que, por mais que não fosse o objetivo principal, eu pudesse um dia traduzi-la para encontro de máquina para executar. Ok? Então, o fato desses dois aqui estarem no início, bota que nem a legibilidade, né? A facilidade de escrita acabou tendo uma importância maior do que o custo de execução, né? Então, queria algo que eu pudesse me expressar e também a legibilidade. O cara do outro lado conseguisse entender. Ah, mas vai executar mais lento que Fortran. Beleza, mas ele entendeu o algoritmo. Depois ele pode fazer para o Fortran da máquina dele executar mais rápido, né? Ok? Isso na década de 60, mas o primeiro Algol de 58, né? Formalizou o conceito de tipo de dados. Você viu que lá o Fortran no começo tudo era inteiro, então o Algol disse, não, vai ter tipos diferentes. Não é que tudo seja inteiro ou que tudo seja Lisp ou lista com Lisp, né? Eu vou supor que as variáveis podem ter não de qualquer tamanho, não precisam ficar em 6, certo? O limite inferior dos vetores poderia ser especificado pelo programador, não precisava começar em 0 e 1. Eu podia ter um vetor de menos 5 a 5, por assim dizer. Né? Eu podia alinhar o if then else, olha aí. Primeira coisa, uma delimitação explícita dos códigos, né? Um begin, um end, como abre e fecha chave. Certo? Vírgula, como separar declarações, que hoje em dia é uma linguagem usa o ponto e vírgula, né? Um operador de atribuição, que era o 2 pontos igual, e uma cláusula else. Então, algumas coisas mais modernas, né? Certo? Não se tinha o objetivo de implementar, mas acabou se implementando, certo? A IBM disse que no começo apoiava, mas depois ela pensou melhor, rapaz, se eu tiver uma alternativa que roda em qualquer máquina, o cara comprou minha máquina, no outro ano ele pode comprar uma máquina de outro fabricante, porque ele não precisa se preocupar com a portabilidade do código, né? Então a IBM no começo disse, legal, vamos fazer, mas depois, opa, né, não vamos fazer assim, né? Olha aqui, Fortran, vamos aprender Fortran mesmo, né? Como toda empresa, né, gente? Ok? O Algol 60 começou a colocar aí mais algumas melhorias, né? Os encontros foram em Paris, né? Tal. Recursão, Fortran inicialmente não tinha suporte à recursão, né? Ainda não tinha strings, né? Porque essa questão de strings, gente, é muito dependente da máquina, porque envolve entrada e saída. Então, como eles não queriam ficar fixos na máquina, eles não colocaram isso aí no começo. Eu quero chegar, né? Enfim, o objetivo deles de ter uma linguagem de comunicar algoritmo deu certo, certo? Os artigos científicos, as revistas de programação, todas só mostravam os algoritmos em Algol, apesar de depois o cara, quando fosse executar, traduzisse para o Fortran ou para outra linguagem que a máquina aceitasse,
certo? E a gente vai ver no capítulo próximo, ela foi descrita formalmente usando uma notação chamada BNF, certo? Querendo ou não, você pode dizer que é o antepassado comum, junto com o Fortran, da linguagem de programação imperativa, que não são funcionais. Certo? Aí, olha só. Né? Apesar de ter sido usado para comunicação científica e tudo mais, código de Algol para rodar mesmo não pegou muito. Nos Estados Unidos, então, quando a IBM era forte, aí é que não pegou. Certo? Por quê? Porque a entrada e saída mudava de máquina para máquina. Isso era muito. Ó, tinha máquina que lia cartão, tinha máquina que já tinha monitorzinho e tal. Ok? O fato de ter tido muitas ideias boas, né, como recursão, era difícil criar um compilador para ela. Fortran já estava forte. O BNF, vocês vão ver hoje em dia, é algo fácil de se entender, mas na época era uma coisa meio exótica. E a IBM disse, eu não vou apoiar não. Eu quero que o pessoal fique fazendo a conta que eu controlo, que é o Fortran mesmo. Certo? Então, acabou que não vingou tanto o Algol 60. Certo? E olha aqui um exemplo do código do Algol. Se você for ver, é o mesmo programa lá do Fortran. Certo? Mas eu acho que dá para ver que é bem mais legível. Bem mais legível. Certo? Eu, pelo menos, acho. E você vê o formato de um if, certo? A atribuição, né? Um for. Já parece uma linguagem moderna. Isso aí já era assim na década de 70, 60, né? Então era uma linguagem que já tem um visualzão, né? Tem um begin, um end, né? Já tinha um interesse em ter a indentação e tal. Então era naqueles critérios, né? De legibilidade, escrita, foi uma linguagem que já teve muita coisa que hoje ainda se usa, né? Ok? Certo? Teve outras versões, mas enfim, influenciou, mas não pegou, não existe. Eu sinceramente, eu nunca nem pesquisei se dá para rodar esse código hoje numa máquina moderna. Aquele código forte não vai dar. Ok? Beleza. Algol, tal. Mas tanto Algol quanto Fortran e Lisp tinham uns domínios científicos, né? Com o tempo, os computadores passaram a ser utilizados para aplicações comerciais, aplicações de empresas, negócios, né? E aquelas aplicações, aquelas linguagens científicas não eram o ideal, certo? O que o cara queria numa aplicação comercial? Ele queria algo que parecesse o Microsoft Excel, até hoje usado um dia. Algo que tivesse uma maneira de fazer um formulário com textozinho e tal, bonitinho. E não precisava operação ponto flutuante. Certo? Eu não preciso, no balanço da minha empresa, calcular até a 15ª casa decimal. Mas, às vezes, se lançar um foguete, você saber até a 15ª casa decimal é importante. Né? Vai que o foguete explode por causa de uma pressãozinha. Né? Então, mas no mundo comercial, não. Eu só quero as 2 casas decimais. Mesmo o dono de posto. Né? O dono de posto faz aquele negócio com 3 casas decimais, mas ele está errado, aquilo é ilegal. Né? Dá certo porque, enfim. Ok? E a própria IBM, certo? E outras empresas estavam atrás de desenvolver uma linguagem mais legal. Que o cara não precisasse ser engenheiro para utilizar, que o cara pudesse ser um contador. Né? Ok? Então, a primeira foi essa Flowmatic, certo? Ela tinha algumas características aí de nomes, então uma cor bem básica e tal, mas dessa Flowmatic é que surgiu o COBOL, certo? E apesar de ser um foco para empresas, quem financiou isso daí foi o Departamento de Estado americano, né? O Pentágono.
Ah, professor, mas na empresa é mal Pentágono, gente. Até hoje, os Estados Unidos têm tropas no mundo inteiro. Tem que mandar suprimentos no mundo inteiro, comida, combustível. E o general lá precisa do relatório de gasto para mandar para o Congresso, sei lá o quê. Então, é meio que um processo de gestão mesmo. É uma gestão de uma grande corporação. Certo? E qual era o objetivo do COBOL? Usar o inglês o máximo possível, né? Eles tinham a ilusão de fazer um código que o gestor, o general, pudesse ler o código e entender o que ele estava fazendo, né? Ser fácil de usar, ser fácil de escrever, mesmo que executasse um pouco mais lento. Ampliar a base de usuários. Eu quero que o funcionáriozinho lá do armazém da base área tal, ele consiga fazer um programazinho COBOL para controlar o que entra de bota, o que sai de arma, sei lá o que. Certo? E o cara tinha que não ter que pensar muito no que o compilador faz. Ele só quer ter uma linguagem meio que era para ser o que o Excel hoje em dia é. Entendeu? O Departamento de Defesa pagou, né, tal. Teve aí vários problemas, né, porque o Departamento de Defesa é muito grande. Tinha fabricante IBM, tinha outras coisas, outros fabricantes de máquina, né. A IBM sempre ia tentar puxar o máximo possível para a solução dela, certo? Ok, então em teoria a COBOL foi a primeira linguagem de alto nível assim, para gestão, né? Permitiu o uso de registros, aqui no caso as structs, que são os antepassados das structs da linguagem atual, e inclusive até o antepassado das classes dos objetos, né? Ok? E vamos ver aqui. Aqui, olha só, gente. O exemplo é até difícil colocar, né? Do COBOL. O COBOL, gente, tinha uma divisão de dados. Eu declarava todas as minhas variáveis no começo. E tinha minha divisão de procedimentos, que é onde eu executava as ações. Olha só, gente, como parece um relatório. Identificação, né, ambiente, certo? O computador que ia executar, o computador da DEC, né? Certo? Os arquivos. Então, eu não podia declarar uma variável lá no meio do código, eu tinha que declarar no campo. No início. Então o cara já ia começar o código, já sabia todas as variáveis que ia ser usada. Certo? E é tudo, como é que diz? Maiúsculo, né? Tal. Então tinha um jeitão de comentário em outras linguagens, né? Ok? Acabou influenciando. Você tem hoje linguagens de mais alto nível que ainda são parecidas. Linguagens de macro. E mais importante, o que por muito tempo foi utilizado, que é a Visual Basic, tem um jeitão parecido com o COBOL, né? Que foi novamente essa Basic aí, certo? Projetado nessa universidade de Dartmouth. E assim como a COBOL tinha o objetivo de trazer a programação de longe do cientista, de longe dos engenheiros, para próximo do gestor, o Basic ele tinha o objetivo de trazer a programação para quem não fosse das ciências básicas, né? Também gestor, também contador, mas o cara às vezes que era escritor, o cara às vezes que era artista. Por quê? Porque essa Dartmouth aqui era uma faculdade forte nessas ciências humanas, né? Um advogado aprender a programar. Algo desse tipo, certo? Então, era para ser amigável, facilidade de leitura, escrita, né? Era para ser livre, não era para ser preso à empresa, você não tinha que pagar grande licença, né? E tinha que considerar o tempo do usuário mais importante que o tempo do computador. Certo? Então, como era para dever de casa, era para supor que o aluno lá ia gastar não muito tempo nos detalhes da programação. Se executava lento ou não depois, não tinha problema. Certo? E do Basic, a Microsoft investiu tudo, criou o Visual Basic, certo? E na década de 80 e 90, cara, isso explodiu. Certo? Então, muito parecido com o COBOL, na década de 80 e 90 você queria programar, você programava em Basic ou Visual Basic.
E como tinha um foco, a própria Microsoft já não fazia computadores, né? Ela queria que rodasse o máximo possível de máquinas diferentes, máquinas da IBM e tal. Na época já tinha o padrão PC, né? Ok? Mas serviu muito para popularizar essa BASIC. Essa aqui tem risco gravíssimo de você ainda encontrar código de execução para ser mantido, porque hoje ela é suportada no ambiente .NET da Microsoft. Ok? Certo? Então, gente, muito famosa. Um exemplo, olha como é um pouco parecido com COBOL, mas tem alguma coisa do Algol também, né? É para ser uma linguagem fácil, tudo bem? Agora, ele fala aqui que acabou sendo um pouco legível, eu não sei se é o fato, né? Agora, isso aqui é verdade. Pouco confiável. Talvez ficou muito pouco legível, gente, porque se pensou em ser fácil de usar para um computador do início da década de 80, só que o computador do final da década de 80 já era um computador bem mais potente. Então, o código de 400, 500 mil linhas começou a ficar um pouco rebuscado para o Basic, né? O início nem tanto, né? Ok? Seus projetistas não imaginavam que seria usado para programas complexos. O cara achava que ia usar para fazer um programinha simples. Com o tempo, viu que o cara estava criando uma interface gráfica para o Windows 1.0. 2.000 linhas. Certo? Aí realmente começou a ficar um pouco confuso. Okay? Isso é muito comum na computação. O cara pensa em faz uma solução com tamanho X e como todo mundo aprende e tal, começa a ser usado para problemas 10x, 1000x e aí começa a notar as limitações. Ok? Basic ainda tem gente hoje em dia utilizando. Né? A IBM vendo esse pessoal todo querendo partir do Fortran, ela meio que cedeu e disse, rapaz, tudo bem, gente. Vou fazer uma linguagem aí mais moderna do que o Fortran. Só que, ao contrário do Fortran, que tinha um foco apenas em computação científica, a minha linguagem vai fazer tudo. Computação científica e negócio. Então eu vou pegar o COBOL e o Fortran e o Algol no meio, fazer um... Pum! Saiu um negócio. A PLI. Certo? Então a IBM e esse pessoal desse grupo aqui, que era meio que um pessoal independente da IBM, se reuniu e vamos fazer essa linguagem. Uma linguagem para dominar todos. Isso de vez em quando alguém inventa fazer isso e nunca dá 100% certo, né? Ok? Então, né, em 1963, o pessoal da computação científica começou a ver, rapaz, eu queria algumas coisas lá do COBOL. Eu faço aqui um negócio no foguete, tudo, mas vai para um general, vai para um gestor, vai para o cara que tem que analisar isso, né? Certo? E o pessoal começou a ver, eu não quero ter um computador bom para rodar Fortran, um computador bom para rodar Fortran. Eu não quero ter uma equipe que faça código científico e uma equipe que faça código comercial. Só quero ter uma equipe. Foi lá a raiz do DevOps. Eu quero ter uma equipe para tudo. Certo? Então a solução óbvia foi criar um computador para fazer tudo, tanto comercial quanto científico, e uma linguagem para fazer tudo. Então, na verdade, a IBM começou a lançar um computador fraquinho para em cálculo para o lado comercial. E se você precisasse para o lado científico, podia comprar um computador mais potente. Em teoria, pegar suas aplicações comerciais que já rodavam no fraquinho e levar para o mais potente. Certo? Muitas reuniões, blá blá blá, todo mundo engravatado, certo? Saiu a PLI. Certo? O que é que a PLI, olha só, gente, moderno, já tinha suporte à execução concorrente sobre programas. Isso é algo, por incrível que pareça. O Google foi fazer a Go em 2005, 2006, se inspirou nisso que a PLI fez. O Go tem as coroutinas, certo? Que foi algo que PLI, lá na década de 60 e 70, trouxe. O que é que Java tem muito comum?
manipular exceções, for apelíquidos, certo? Ponteiros que foram aparecer em C, né? Agora, muito disso aí foi meio que feito nas coxas, porque era muito objetivo, muito grande. Opa, não pode usar na coxa porque parece ter uma conotação equivocada. Então não vamos usar mais esse termo, né? Foi feito de uma maneira apressada e sem planejamento. Algo ficou muito grande e muito complexo, certo? O que acabou não foi muito usado, né? Tá aqui um exemplo dele. Então tem um jeitão de COBOL e tem um jeitão de Fortran. Uma mistura, né? Não foi muito usado mesmo, professor? Hoje em dia, dos mainframes da IBM, ainda tem compilador para isso aí, certo? Mas não foi utilizado nas universidades, ninguém. Enfim, foi algo que acabou sendo utilizado muito só pela IBM, né? Certo? Aí, pessoal, a evolução foi o seguinte, ok? O pessoal pegou aquela ideia do COBOL de separar dados e procedimentos e começou a imaginar outras maneiras de abstrair as estruturas de dados, né? E também de poder ter alocação dinâmica e tal. Aí começou com a PL e Snowball, né? Certo? A APL também da IBM e tal, ok? Mas a APL, ela teve um foco muito grande na facilidade de escrita, o que acabou tornando pouco legível. É um exemplo clássico que você diz que pode ter muita facilidade de escrita, porque você tem muito operador, muita possibilidade de escrever a mesma coisa de maneiras diferentes, o que torna difícil de ler, certo? Aí tem alguns casos em uso, mas meio que ficou congelado no tempo, né? Snowball, né? Tinha um foco muito grande em processamento de texto. Hoje em dia, tem uma linguagem AWK, que é a descendente da Snowball, que é muito utilizada ainda. Tem script AWK ainda, fazendo várias manutenções de servidor e tudo mais, né? Ok? Pegou o que essas linguagens começaram de abstração e surgiram aí a linguagem Simula, que foi que é como é que diz? A predecessora, né, a ancestral da orientação a objeto. Certo? Nós não vamos discutir muito a orientação a objeto nessa cadeira, porque existe uma cadeira só para programação orientada a objeto. Certo? Mas por alguma razão, gente, esse pessoal nórdico, ele é muito forte em orientação à linguagem, ou em linguagem de programação e orientação a objeto. Certo? Então a Simula 67 foi a primeira a ter esses conceitos de orientação a objeto. Também tem nas coroutinas, que são mantidas até hoje na Go, né? A Algol começou a pegar também contribuições das suas linguagens. Enfim, elas começaram a se emaranhar, né? Eu não vou ficar falando de cada detalhe de cada versão do Algol. Uma que foi muito importante, o mesmo objetivo do BASIC, que era para ser uma linguagem educacional, certo? Que foi muito importante na década de 80 e 90, certo? Foi a Pascal, certo? Ela não tinha nada de realmente novo, mas ela foi mais bem feita, mais projetada. Eu fiz minha cadeira de introdução à programação em Pascal. A variação Objeto Pascal era a base do sistema Delphi, que na década de 90 era praticamente sinônimo de programação aqui no Brasil. Quem programava era programador Delphi. Okay? Nas universidades se ensinava Pascal e no mercado o cara ia programar em Delphi, que era um ambiente de programação. O nome da linguagem de fato era Object Pascal. Né? C surgiu na década de 70. Né? Com foco, qual era o foco de C? Programação do sistema. O que é sistema? Software de suporte. Sistemas operacionais, compiladores, interpretadores.
programas de conexão em rede e tudo mais, certo? Ela se baseou no Algol 68, lá daquele base do Algol, né? Mas teve alguns protótipos antes, como essa linguagem B, a BCLP, BC e tudo mais, ok? Ela tem uma ligação muito forte, não com a máquina em si, mas com máquinas do Unix. E C explodiu. C é, até hoje, a principal linguagem para implementar sistema, que é software de suporte a outros ambientes, né? Programação embarcada, sistemas operacionais, né? Você pensa em programação de sistemas operacionais e sistemas distribuídos, C ainda é a solução. A Go está um pouco substituindo o C em sistemas distribuídos, né? Toda a parte de containers, Kubernetes, tudo hoje em dia é feito em Go, certo? Mas você vê que a própria sintaxe de Go lembra muito a linguagem, a sintaxe de C. Então, C é altamente influente. Acho que todo mundo já teve algum contato com C, né? Prolog é meio que... Eu não sei nem como eu falar de Prolog, mas é uma abordagem alternativa à programação funcional para a lógica, certo? E para a IA simbólica. Ok? Tem um capítulo de Prolog no livro, mas nós não abordamos isso. Isso é mais para uma cadeira de lógica, certo? Porque Prolog é basicamente a tradução de assertivas lógicas para o computador. Então, nós não vamos aprofundar, mas existe esse modelo, né? Certo? No final da década de 80 para o começo da década de 90, Algol, Fortran, C, Pascal, Basic, né? Novamente, COBOL, né? A Marinha Americana, lá o Departamento de Defesa, tem muita linguagem. Tinha a PLI da IBM e tal. Nós queremos fazer o que a PLI tentou fazer, que é uma linguagem para dominar todas, certo? Mas agora nós vamos fazer certo. Antes, foi muito rápido. O que eles fizeram? Lançaram um edital chamado para todo mundo. Pessoal, nós, Departamento de Defesa, vamos adotar a linguagem e todo mundo que for trabalhar para a gente, terceirizado, vai ter que usar essa linguagem. E nós queremos projetar essa linguagem com o que há de melhor, certo? E com o que há de mais comprovado na indústria. Então, eles lançaram um edital para várias faculdades, submetendo para o mundo inteiro. Não era só a faculdade americana. Eu acho que a faculdade francesa ganhou, com parceria com a americana. E eles começaram um projeto envolvendo centenas de pessoas, gente pensando em tudo isso aí, né? Para criar uma linguagem. E a linguagem criada foi a linguagem Ada, em homenagem à primeira programadora, que foi a Augusta Ada Byron, lá nos primeiros projetos de computadores do século XIX. Ok? Tem toda uma questão de história aí na Wikipedia, vocês podem seguir, é bem interessante. Certo? Então, o conceito de pacote. Você tem um pacote jar.java, né? A biblioteca em si, Ada começou. Exceções, pegou lá a outra linguagem, né? Genéricos, templates, programação genérica, Ada começou. Concorrência, aproveitou dos outros, né? Então, pegou tudo que tinha dos outros e juntou. E foi um projeto competitivo, né? Todo mundo concorreu propondo, ok? Juntando a maioria dos conceitos de engenharia de software e projeto de linguagem do final dos anos 70 até os anos 80. Só colocou tanta coisa que os compiladores, como eles tinham que tratar todos esses conceitos, ficaram muito difíceis de programar. E ficaram lentos. Demorava um dia para compilar o programa. Certo? E eles definiram a linguagem em 81, mas o primeiro compilador só surgiu em 85. Okay? Isso em tempos de computação é... Mas mesmo assim, como o governo americano estava adotando, o pessoal começou a usar. Em 95, colocaram orientação a objeto, né? E tudo mais, certo, gente? Rapaz, desculpe aí, gente. É uma mensagem aqui no Slack, o aluno surgiu, né? Aí, gente,
O Departamento de Defesa, que sustentou, pagou para desenvolver e tal, disse, rapaz, surgiu outra coisa feita por outra pessoa, C++, que é mais rápido e faz mais ou menos o que queria, então não vamos mais exigir que seja feito em ADA, não. Os projetos podem ser em ADA ou em C++. Com o tempo, só C++ e C++ dominou. Certo? O livro dá um foco muito grande em ADA, porque foi uma linguagem que tentou unir todos os conceitos. Mas eu acho assim que vamos tentar mudar o foco para outra linguagem mais moderna. Os exemplos que ele dá em ADA, eu vou sempre tentar trazer para a linguagem mais complexa. Né? Ok? Orientação a objetos surgiu com Smalltalk, certo? Que foi criada no mesmo laboratório Xerox PARC, né? Que criou o mouse, que criou a interface gráfica, que criou tudo isso daí, certo? Foi usada aí para projeto de interface gráfica, tal, né? Com isso, C++, meio que impulsionado por essas linguagens aí que não estavam vingando, mas que tinham o desejo de ter orientação a objeto. Não. Uma empresa, que era a empresa AT&T, né, através do laboratório Bell, que também que tinha sido responsável por desenvolver em C, e essa empresa ela tinha muitos sistemas já rodando em C, ela pagou um pesquisador, o Strauss, né, que ainda está ativo desenvolvendo C++, né, para desenvolver o C++, que era C com classes, né, como ele chamava no começo. Certo? Essa linguagem fez muito sucesso na década de 90. Certo? No começo do século XXI, ficou um pouco dormente, ok? Mas de 2009, 2008 para cá, tem tido uma ressurgência, né? Uma renascência. Certo? Se resolveram alguns problemas, os comitês estão trabalhando. O C++ lançado em 2011, o padrão lançado em 2011, tem muita funcionalidade moderna, certo? De concorrência, tem muita coisa moderna, muita coisa avançada, certo? E hoje em dia C++ está bombando em termos de novas funcionalidades. Todo ano tem uma melhoria no padrão, certo? Então é uma linguagem que ainda vinga muito embarcados em qualquer sistema que exija uma coisa, custo de execução. Que seja rápido, certo? Certo? Outras linguagens. A Eiffel, criada por Bertrand Meyer em 92, certo? Tem um foco em desempenho, em paralelismo, é muito usada pela indústria da telecomunicação, mas é mais simples do que C++, certo? Não tem milhões de usuários, tem milhares de usuários, mas são milhares de usuários importantes e dedicados. Delphi, que é objeto Pascal, como eu já mencionei aqui, né? Certo? Aí surgiu, meio que inspirada no ADA, apesar da ADA não ter sido, e inspirada no C++, a empresa Sun resolveu criar uma linguagem baseada no C++, mas com um pouco mais de segurança e simplificada, né? E com suporte mais, assim, como é que a gente pode dizer, mais explícito à orientação ao objeto, certo? O que é que o pessoal da Sun achou de C++ que era muito arriscado? Vamos ver até mais adiante. Ponteiros. Rapaz, esse negócio ponteiro em C++ é muito arriscado. Vamos tirar isso e vamos manter um ponteiro light, que são as referências. Nós vamos ver no capítulo mais adiante por que ponteiro é complicado. Certo? Ok? Aí o resto é a história. Java eliminou muitos recursos em segurança C++. Tem um suporte à concorrência. Uma coisa que Java fez muito interessante. Lançou uma biblioteca junto com a linguagem com muito código já pronto para imprimir na tela, para interface gráfica, para fazer ordenação, tudo isso aí. Certo? A portabilidade da máquina virtual,
Então, apesar da Sun, que é uma empresa desenvolvida, e a Sun fazia máquinas específicas, fazia computadores, tudo, a Sun desde o começo tentou fazer com que Java rodasse em todo o campo. Bateu junto com a programação da web, com o surgimento da web, que acabou se encaixando com essa questão de rodar em todo o campo, certo? E Java se tornou muito famosa, muito utilizada. E desde a década de 90, eu diria que hoje é a linguagem mais utilizada. Ah, mas tem um índice tal, sei lá o que, tal. Pô, tem vários índices aí que dizem que outra é mais utilizada, mas eu diria que, em termos de mindset, certo? De influência, a Java é a linguagem mais importante, ok? Mas, em termos de novidades, ela não trouxe tantas coisas. Ela trouxe mais simplificação e essa questão de portabilidade, né? Foi mais importante. Ok? Certo? E acabou influenciando JavaScript, que é uma linguagem que roda todo o buraco, no navegador, na geladeira, não sei lá o quê. Certo? E tudo mais. Né? Que foram essas linguagens de script para o web. Aí teve a Perl, que na década de 90 era muito famosa, caiu um pouco em desuso. JavaScript e PHP, que são, assim, como é que a gente pode dizer, a espinha dorsal da internet, né? Tem muito sistema feito usando essa dobradinha. Hoje, PHP caiu um pouco de desuso, né? Mas por ser a PHP, ela é um pouco parecido com C e tal, e muita gente aprendeu a programar em C, então ela é muito popular, mas em termos de novidade em relação à linguagem, elas não têm muita coisa nisso, né? Elas são mais em novidade em relação à implementação, elas são linguagens interpretadas, o JavaScript é interpretado dentro do navegador, né? O PHP no servidor web e tal, entendido? Em termos de teoria da linguagem, não tem tanta novidade, mas são linguagens altamente famosas. Python, década de 90 tal, também muito famosa. Muitos de vocês podem ter feito o Python, já viram Python em alguma cadeira, certo? Nós vamos ver exemplos em Python, tudo. Linguagem altamente dinâmica, né? Onipresente, altamente utilizada. Lua, que não estou incluindo porque nós somos brasileiros, gente, mas Lua é desenvolvida pelo pesquisador brasileiro da UFR, não, da PUC-Rio, certo? E no livro ele fala de Lua, ele entrevista um capítulo, tem uma entrevista com Robert Ema, eu não sei pronunciar o nome do cara, ele é brasileiro, desenvolvido lá no Rio de Janeiro, essa linguagem. Essa linguagem, por muito tempo, ela foi a base de vários programas altamente distribuídos, como, por exemplo, World of Warcraft, tinha muita da sua lógica codificada em Lua, ok? Então, é uma linguagem moderna, dinâmica, tudo mais, ok? Nós vamos ver alguns exemplos no decorrer do curso. Ruby, no começo do século era muito importante. Caiu um pouco em desuso. Acho que o pessoal retornou um pouco para Python. Né? Deixa eu ver o que mais. C Sharp. C Sharp é meio que a Microsoft que dá uma resposta para o Java. Né? Então, se baseou em várias linguagens existentes e criou o C Sharp. Sendo que o C Sharp, talvez o mais inovador, não seja a linguagem em si, seja o ambiente de suporte, que é o ambiente .NET, que permite integrar várias linguagens diferentes. Né? Então, você tem o F Sharp, você tem C++ no .NET, Visual Basic .NET. Todas essas linguagens elas têm uma interpretação, uma compilação com a linguagem intermediária, né? E podem interagir entre si. Ok? E HTML, né? Que não são linguagens, né? São linguagens híbridas de marcação e programação, né? XML, JSP. Então são linguagens que representam mais dados e exibição, mas você pode embutir lá código para fazer alguma coisa. A própria HTML você pode embutir JavaScript, outros scripts,
né? JSP é a solução da Java, né? Java Server Pages. Não são bem linguagens de programação, são híbridos, né? Você mistura a exibição de componentes HTML com código. Ok, gente? Então, basicamente é isso aí, gente. Nós passamos aí uma visão geral, né? Ficou até um pouco longa a aula. Assistam, certo? E na quarta-feira tenham um computador, tenham um Ubuntu da vida aí, instalem um compilador GFortran que nós vamos brincar. Professor, não vou conseguir, não vou fazer isso, não, o quê? Eu vou passar esse exercício, é nota extra, eu vou passar uma atividade que não é ligada ao Fortran, essa atividade é um dos exercícios do livro, que dá para você fazer. Vai, talvez alguma coisa de programação em si, mas dá para você fazer em qualquer linguagem. Ok, gente? Então, por enquanto é isso aí. Esse capítulo nós passamos aí uma visão geral. Nós não vamos voltar para a história, quem fez o quê, fulano de tal, não vamos. É só para você ter uma formação e saber mais ou menos o que é. Ok? Então, terminamos por hoje. Na aula de exercício, nós vamos praticar um pouco. Um exemplo de Fortran só para a gente ter um conhecimento disso aí. Ok?